Pontapé inicial. No campo do debate-bola 4 linhas, a bola continua a rolar para o novo jornalismo esportivo atacar na internet. Diretamente do estúdio da Unicarioca, no Rio Comprido. E já armo as primeiras jogadas para os nossos debatedores. Fernando Diniz, seu destaque. Bom, Vinícius, Bruno, Fernando. Bom, minha gente, meu destaque inicial, vocês até devem imaginar para quem que vai, né? Felipe Gomes da Silva. E eu vou dar um destaque inicial parafraseando Gerson, né? Nota 0 para ele. Péssima arbitragem. É 0! É 0 para ele. Péssima arbitragem. Foi um critério para o Flamengo, outro para o Botafogo. Muito mais criterioso com o Flamengo do que com o Botafogo. E deixou de dar 2 pênaltis a favor do Flamengo, né? Enfim. A gente vai ter um bloco especial, 2 blocos especiais, aliás, sobre Flamengo e Botafogo. Pelo visto, a gente vai ter muita polêmica para rolar por lá. Fernando Quaresma, sua vez, seu destaque. Salve, salve, amigos da grande rede e também amigos da mesa. Olha aqui, eu quero falar novamente sobre o Atlético Paranaense. É a 3ª semana consecutiva que eu falo desse time, já não aguento mais. Os torcedores do time já estão passando e-mail para mim, praticamente que diário isso, e estão falando a mesma coisa, e nós estamos também aqui falando o que está acontecendo com o Atlético. Dessa forma que eles estão jogando, eles vão cair para a Série B. É inadmissível, 5 rodadas e 1 ponto. 4 derrotas. Será que o Atlético Paranaense vai ter menos pontos que o América de Natal em 2007? É, menos isso daí já vai começando a me preocupar, hein? Menos pontos só ganha na telecena. Bruno Ávila, seu destaque. Meu destaque hoje vai para o Ronaldinho Gaúcho, o R10. R menos e acerte mais. Ah, olha só, ele aprendendo aqui com o nosso amigo Fernando Diniz, com um trocadilho muito bom, hein? Me amarrei nessa. Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para contar de um incidente que aconteceu após o empate entre América e Cruzeiro. Cuquinha, irmão de Cuca, chamou o árbitro Paulo César de Oliveira de gaveteiro. PC Oliveira registrou queixa e o caso foi parar na delegacia. Vem cá, gente, se essa moda pega, vai ter treinador indo pra cadeia? Ah, vai, provavelmente, né? Será que vai fazer parte do projeto do Lucha fazer isso? Boa pergunta. O Lucha que é um dos que mais reclamam de arbitragem, né? Desse jeito vai faltar árbitro no futebol brasileiro. O Filipão também. Vai faltar técnico, vai faltar jogador. Ah, vai. É verdade. Agora vamos para os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. Começando com os resultados de sábado, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia por 1-0, jogo no Engenhão. A gente falou bastante ao longo da semana passada, né? Que o Fluminense tinha que tomar cuidado com o contra-ataque do Bahia, né? E contra-ataque do Bahia, gol de Jobson, né? No apagar das luzes, no né? apagar das E luzes, só não foi mais. E só não foi mais porque Diego Cavalieri estava numa noite inspiradíssima. Porque se fosse de 4, 5-0 pro Bahia, não ia ser exagero nenhum. Justo, né? É verdade. E também o carrinho do Bahia estava funcionando legal, né? É verdade. O carro do Bahia parecia um trio elétrico sem freio, né? Aê, 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 aê. Agora, aproveitando, falando do Bahia, o nosso ouvinte Rafael Martins, curitibano, ele pergunta se a gente considera o René Simões e o Cuca técnicos vencedores. Olha, principalmente o René Simões, né? O René Simões é um treinador vencedor, sim. O Cuca ainda não é, porque o Cuca tem uma tendência ao derrotismo, né? Derrotismo individual dele, né? Ele já entra nas decisões já se sentindo derrotado, né? Mas ele é ótimo treinador também. Os dois são muito bons treinadores. Eu concordo contigo, Fernando. O Cuca, quando ele já entra com esse estigma que acontece tanto com os torcedores e até mesmo com os jogadores do Vasco quando entram em finais contra o Flamengo, já ouvindo aquele lance de vice de novo, o Cuca, de tanto ouvir que ele é azarado, que ele é pé frio, ele já entra pensando que vai perder. É verdade. Eu acho que pegou principalmente depois das perdas seguidas do Botafogo. Exatamente. Pro Flamengo. E, inclusive, quando ele ouviu da torcida do Botafogo,
Botafogo que o Cuca... Vice é o Cuca. Vice é o Cuca, entendeu? É verdade. E quanto ao René Simões, super bom treinador, ainda mais com o feito da Jamaica. A gente nunca pode esquecer. Lógico. Botar a Jamaica para uma Copa do Mundo. Levar a Jamaica para a Copa do Mundo, ele tinha que ter um filme, igual aquele Jamaica abaixo de zero. Ele tinha que ter um para ele, porque aquilo ali é um feito. Fernando Quaresma. Agora, só falando um pouquinho do Cuca e também do René, como a mesa já deixou bem claro aqui, eu também gosto muito dos dois, não tenho nada contra, mas eu acho que quando eles jogam sob pressão, eles não conseguem colocar o seu trabalho adiante. Eles têm esse pequeno defeito, principalmente o Cuca, que gosta de ficar se fazendo de vítima o tempo todo. Agora, o próprio René Simões, na minha visão, também é um técnico vencedor, como o próprio Bruno já disse, levou a Jamaica para a Copa do Mundo, conseguiu uma medalha de prata com as meninas do futebol, com as meninas do futebol. E ele é muito bom para ter que pegar time que está disputando para não cair desmotivado, né? Desmotivado. E no ano passado ele pegou a equipe do Atlético Goianiense, Sim. que estava praticamente já rebaixado e conseguiu mantê-lo na Série A. E o Cuca, a gente pode lembrar nós sempre vamos lembrar isso do feito que ele conseguiu fazer com a equipe do Fluminense com 98% de chance. Agora, eles não são como Muricy, Filipão, mas para fazer trabalho na base, eles são excepcionais. O Rafael, ainda prosseguindo a pergunta dele, ele pergunta qual é o grande problema, porque eles não conseguem dar uma sequência de trabalho. O Cuca, inclusive, foi demitido neste domingo, ele saiu do Cruzeiro, em seu lugar vai entrar Joel Santana. Olha só, porque o problema do Cuca é que o Cuca não é um excelente motivador, né? Exatamente por causa dessa tendência ao derrotismo, né? Que ele já entra se sentindo derrotado. E o René Simões já é quase que exatamente ao contrário. O René Simões é um treinador muito bom em termos de motivação, mas, assim, enquanto no aspecto técnico ele é até bom, mas não é excelente no aspecto técnico, né? É verdade. O Cuca, no meu caso, no caso, informações que eu sei é de que o Cuca ele é uma pessoa muito desconfiada. Então, foi o caso até que aconteceu no Flamengo, da época do Adriano, que o Adriano chegou atrasado e ele botou bem na frente de todo mundo, inclusive da imprensa, que o Adriano estava atrasado para poder ser matéria. E isso foi culminante na época para ele ser demitido. Exato. Ele tinha vencido um carioca. Ele tinha vencido o carioca e, inclusive, os jogadores estavam fazendo pressão para ele sair. É verdade. Agora, prosseguindo, falando dos jogos de domingo, né? Depois do empate do América com o Cruzeiro, no clássico da Arena do Jacaré, o Cuca foi despedido. Nos jogos de ontem, o Palmeiras goleou o Avaí por 5-0, jogo no Canindé. Foi aquele típico Avaí 5-0, né? Aquele filme antigo, né? Bom, 2 gols do Kleber, que pode sair do Palmeiras, né? E vir para o Flamengo. E 2 gols do Luan, né? Te dei o sol, te dei o mar, né? Como toda edição. Fantástico, né? Segundo a edição do Fantástico, é o único jogador que faz gol e não precisa pedir música. A música já vem pra ele. Ele fez 2, ganhou música. Tem que fazer 3. É verdade. O Grêmio e o Vasco... E o outro gol foi contra, né? O Grêmio e o Vasco empataram em 1-1, jogo no Olímpico. Belo gol do Bernardo, né? Sem querer, né? Vasco. Ele mesmo admitiu que foi um cruzamento. É verdade. Foi cruzamento para Alexandro, né? Ele tentou cruzar, a bola acabou indo muito bem e acabou encobrindo o goleiro Vitor. E o gol do Grêmio foi falha da zaga do Vasco, né? E também do Fernando Praz. E também do Fernando Praz. Mas aí a gente vai falar mais sobre o jogo daqui a pouco, né? Com relação ao próximo jogo, o Figueirense venceu por 2-0 o Atlético Paranaense no estádio Orlando Scarpelli. Isso aí era jogo barbada, né? Era meio que barbada saber que o Figueirense em casa, com uma boa colocação, ganharia do Atlético Paranaense com um zagueiro Toquinha. É verdade. Não, esse jogo foi, assim, uma coisa deplorável, né? Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo foram muito bons, só deu o Figueirense no jogo. Depois, o Atlético conseguiu nivelar, mas aí já estava 2-0 para a equipe lá de Figueira. E aí o jogo... Nivelar por baixo, né? Porque o clássico deles lá do Sul realmente foi fraquíssimo. Inclusive... E, aliás, o segundo gol do Figueirense foi um golaço, né? Inclusive, Atlético Paranaense em peso se indignando aqui, mandando e-mails pra gente. O Dario Podolski, de Curitiba, disse que não sabe mais como protestar contra a diretoria do Atlético Paranaense.
E pergunta de novo, estamos condenados à Série B? Olha só, Podolski, você tem, como a gente falou semana passada, você tem nome de bom jogador da seleção da Alemanha, né? Olha só, eu acho que sim. Infelizmente, agora eu acho que o Atlético Paranaense está condenado à Série B. Pelo andar da carruagem. Pelo andar na carruagem, se continuar jogando assim. Tá fazendo muita força para cair o time do Atlético. E queria agradecer ao Podolski pela audiência. Né? Claro. Lógico. Dá um abraço para ele. Claro, um abraço aí, Dario. Dois craques, né? Dario Conca, Dario Bottinelli. Não, e 3, né? Dario, Dadá Maravilha, né? Dadá Maravilha, e o Podolski. Da seleção da Alemanha. Craque da Alemanha. Lucas Podolski. Também de Curitiba vem o Chelson Quirino. Chelson, nome de lateral do América Mineiro. É Chelson ou Cheslon? Chelson. Acho que é Cheslon. É Cheslon. Sherlon, né? Negócio assim. Agora ele quer ouvir nossa opinião, porque na gente pode confiar. Muito obrigado. Na diretoria do Atlético Paranaense não pode confiar. Aí ele perguntou também se o time pode ser considerado na Série B e até quando vão maltratar o Paulo Baier sem um outro meia de ligação para auxiliá-lo nos passes. Eu vou um pouco além. E o Branquinho? Exatamente isso que eu ia falar. Eu não consigo entender por que Branquinho fica no banco e quando entra no jogo colocam ele no ataque. Branquinho não é atacante, nunca foi e nunca será atacante. Eu não consigo entender por que Adilson Batista ainda é treinador do Atlético Paranaense. É verdade. Agora... Porque o que acontece? São coisas de Adilson Batista. Professor Pardal. É um professor Pardal, é um Harry Potter, né? Não se parece com, né? Ao contrário do nosso querido Caio Júnior, mas é uma espécie de Harry Potter. Pro mal, né? Porque ele inventa algumas alterações, meu Deus do céu, né? O Alessandro Mendes, também indignado, falou que na semana passada tinha enviado um e-mail pra gente, perguntando se poderia assinar o PFC da Série B de 2012, mas ele disse que vê que terá que assistir o time da segundona, não tem jeito, ele tá já praticamente condenando o Atlético Paranaense do jeito que as coisas estão. Olha só, o campeonato ainda tá muito no começo, mas eu já acho que tem time condenado à Série B. Eu também... Um deles é o Atlético Paranaense. Eu também acho, porque realmente o time tá jogando de uma forma muito displicente e... É só ver também aí, Vinícius, na sua tabela, ver aí a diferença do Atlético para fora da zona de rebaixamento. Da zona aí de degola. No momento são 3 pontos. O Coritiba, aliás, é o 10º arquirrival do Atlético Paranaense. O Coritiba está em 16º. O Atlético Paranaense está em 19º, empatado em número de pontos com o Avaí. Só que o Atlético Paranaense tem saldo -7, o Avaí -13. Então, já são 3 pontos já de diferença. É um jogo. Entendeu? Então você já vê como é que complica as coisas e você também já tem que analisar o seguinte... o próprio Coritiba, ele vai conseguir vencer alguns jogos, então se você desde o início não fizer um bom campeonato, no final vai ser muito difícil você tirar isso. Essa é a grande diferença, porque o time já vai estar completamente já desmotivado. Aqui o nosso amigo Marcel Cross, também de Curitiba, ele disse que vai enviar um e-mail para o Atlético Paranaense dizendo que existem jornalistas do Rio de Janeiro que são mais profissionais do que eles. Poxa, muito obrigado aí pelo elogio. Lógico. Vou pedir, fazer um abaixo-assinado pedindo 4 linhas na gestão do clube e dos treinadores, porque pelo menos vocês falam a verdade e não ficam enganando o torcedor. 4 linhas neles, fora Adilson Batista e Malucelli. O pessoal tá muito tenso lá com a situação do Atlético Paranaense. Rapaz, o pessoal tá brabo lá, né? Obrigado pela audiência, né? Obrigado aí pela preferência, mas olha... Pelo carinho, né? Pelo carinho. É lógico. Mas nós, como gestores de clubes, não, né? Por enquanto não, Por enquanto não. É melhor a gente ficar aqui debatendo sobre isso, mas como gestores de clubes, não. Ainda não. Mas o Ceará foi derrotado pelo São Paulo por 2-0, jogo no qual se destacou muito o goleiro Rogério Ceni. Rapaz, inesperadamente, né, da vitória do São Paulo, né? Porque o Ceará sempre foi de dificultar a vida dos adversários quando joga em casa, né? Mas o São Paulo foi lá, brabo, ganhou o jogo, né, 2-0. E olha,
Belo gol do nosso querido... O segundo gol do São Paulo, né? Lucas. Gol do Lucas. Aliás, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, de um ouvinte, aliás, perdão, da paulista Michele Seixas. Pergunta quem é melhor hoje para atuar como titular na seleção. O Lucas Silva, seria o Lucas, né, o camisa 10, ou o Ganso. Ou até, quem sabe, os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos. Com certeza. Eles não vão se anular, não. Eu né? acho que seria melhor o Lucas, porque o Paulo Henrique Ganso tá meio que sem ritmo, né? A princípio, eu não colocaria os dois. Mas o Lucas, na minha visão, ele consegue ser um pouco mais avançado que o Ganso. Se você deixar o Ganso mais no meio, tramando todas essas jogadas, fica melhor. E o Lucas mais avançado seria, poxa, maravilhoso. O Lucas poderia até funcionar como uma espécie de terceiro atacante nesse esquema que o Mano quer implantar, de 3 atacantes. Não é bom forçar, não, hein? Mudar de posição. Não, assim... Entre aspas, né? Uma espécie de falso de terceiro atacante, seria. Um falso, né? E o Ganso um pouquinho mais recuado do que ele, né? Um jogador jogando mais ou menos no estilo que o Thiago Neves jogava no Fluminense, um meio atacante. Isso. Agora, também, só lembrando, vocês se lembram que semana passada eu havia comentado sobre a tática 4-6-0, né? Quem queria conseguir essa façanha. E o São Paulo ontem praticamente não jogou com nenhum atacante. É verdade. O Marlos tinha Até virado ele não tinha, atacante. né? Não, ele não tinha. E ele virou basicamente 4-6-0, o São Paulo. O gol a que eu me referia era o gol do Marlos. Ah, sim, o primeiro que ele pegou na ponta esquerda, limpou, ajeitou e fez foi o primeiro gol, no caso. Isso, eu troquei a ordem dos fatores. Nosso ouvinte Geraldo Neto, também de São Paulo, ele pergunta qual é o segredo para o sucesso do time São Paulino, sendo que até pouco tempo o presidente Juvenal Juvencio havia demitido o Carpegiani, o elenco estava rachado e o Rivaldo se sentindo prejudicado. Olha só, por enquanto é a presença dos jovens, né? No elenco, e jovens bons jogadores. Casimiro, Lucas, né? E o Wellington também. Mas eles estão muito interessados em mostrar o talento deles, né? Lógico, tem Copa América aí, tem o Mundial Sub-20. Aliás, o São Paulo vai perder um monte de jogadores, né? 5 jogadores. No total. Então, quer dizer, o São Paulo vai se desfazer totalmente, né? Eu acho que o São Paulo vai cair muito nessa tabela aí, hein? Eu acredito também que até o fim da Copa América o São Paulo esteja no máximo em 10º lugar, mas depois vai ser difícil de recuperar. Os jogadores vão jogar, os que voltarem, mas não com aquela gana como agora. Quem sabe? Não, talvez com aquela gana, com essa gana, sim, mas eu acho que vai ser bem mais difícil de recuperar a situação do São Paulo. E saiu o primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro de 2011. Para variar de quem? Flamengo e Botafogo. O jogo dos empates. O jogo dos empates. Mas não foi 2-2, né? Dessa vez foi um oxo. Foi um oxo. E foi bem xoxo, por sinal. Muito xoxo. A gente vai falar mais sobre esse jogo já. Terrível. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense empataram em 2-2 na Arena do Jacaré. E olha, foi um sufoco danado pro Atlético Mineiro conseguir o segundo gol, né? No finalzinho. É verdade. E o Coritiba empatou com o Internacional em 1-1, jogo no estádio do Couto Pereira. O Internacional vai me decepcionando por enquanto nesse começo de campeonato, né? Só uma vitória em 5 jogos, não vai começando muito bem, não. Aliás, a dupla Cruzeiro e Inter, né? Destaque nesse jogo foi o goleiro Muriel, né? Foi. Quanta defesa bonita que ele fez. Inclusive o pênalti, quase que ele pegou o rebote. Foi muita infelicidade, a bola bateu no braço dele, bateu bem no iniciozinho da rede e entrou. Mas só que também no pênalti, também vale lembrar que o meia Davi também bateu mal demais e ele conseguiu pegar. Claro que eu não tô tirando o mérito dele, lá do Muriel, mas o Davi também, vou te falar, viu? Ele é muito bom goleiro, esse Muriel. Agora o nome dele? Qual o técnico. O Falcão? O Falcão escalou 2 jogadores de última hora. Quem botou Oscar e Renan no time do Cartola se ferrou, hein? É verdade, porque eles acabaram... mas realmente o Falcão tá fazendo um trabalho muito ruim no Internacional. Tá sim. Muito aquém do esperado. Ele tá treinando a seleção de 90 ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e aí ele tá botando a culpa na imprensa pelos maus resultados do time, né?
O clássico entre Santos e Corinthians foi adiado em função da Libertadores da América, que o Santos vai decidir contra Que eu o achei Penharol. um grande absurdo isso. Por Eu quê? achei um grande absurdo. Também achei. Porque você não tem que ficar favorecendo um time, entendeu? E prejudicar os outros porque ele tá jogando a Taça Libertadores. Ele já sabia que isso poderia acontecer e ele aceitou jogar dessa forma no Campeonato Brasileiro. Aí na última hora você muda tudo? Que isso? Tá apoiado, Quaresma. Penso igualzinho a você. Apoiado também. Sobre o Corinthians, aqui tem a ouvinte Mariana Lima, de São Paulo, perguntando se o Liedson ainda tem chance de jogar a Eurocopa. Nenhuma. O quê? Liedson, o próprio Liedson já falou mesmo que ele não vai jogar na seleção de Portugal. Não, ele parou. Ele e o Deco. Então, rapaz, então a seleção de Portugal vai demorar muito a se recompor. Não vai não, hein? não vai não, porque tem... Futebol ele tem, né? Não, futebol ele tem, mas só que o ataque hoje em dia é o Cristiano Ronaldo e o atacante do Sporting de Lisboa, que se chama Hugo Almeida, esse mesmo. Ou não, o ataque tudo bem, mas agora, e o meio campo sem o Deco? O meio-campo tem o Nani, bom jogador. é um bom jogador, sim. Raul Meireles também, João Moutinho, né? João volante. Moutinho. Agora, a zaga lá deles, que eu vou te falar, viu? Eu acho que é decepcionante contando com o Pepe, porque o outro, Bruno. Ricardo Carvalho também, eu gosto muito dele. Eu gosto mais aquele Bruno que... É bom também. É Bruno bom. Costa. Bruno Exatamente. Agora, é muito bom. o Pepe é demais, né? Agora, Pepe é muito violento. eu gosto... Bom, pra mim hoje, eu acho que tirando o Cristiano Ronaldo, assim, que eu não o vejo como um grande craque, Concordo. hoje eu vejo um bom jogador até, é o Fábio Coentrão, Também. lateral esquerdo. Me agrada muito o futebol A dele. mim Excelente também. lateral. Também acho. O Também Corinthians, então, ela tá perguntando, assim, mesmo a gente falando que não tem chance de jogar a Eurocopa, o Liedson, com o Liedson, Corinthians não seria prejudicado, caso o Liedson fosse convocado? Pra felicidade dela, ele não joga mais então a Eurocopa e ele não vai desfalcar o Corinthians. É verdade. Concordo. Não, mas só que ele também tem outros bons jogadores também. Aquele William deles é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele tem Sem 1,71m e fez gol em cima da zaga do Fluminense, que tem 1,90m, né? Pô, mas a zaga do Fluminense também é brincadeira, né? Tá. Mas... Realmente, descendo um degrau, vamos para o Brasileirão da Série B. A sexta rodada começou na sexta-feira, dia 17 de junho. O Criciúma e o Boa não saíram do 0-0 no estádio Heriberto Rios. rapaz, não foi uma partida boa, né? 0-0? Não foi uma boa para o Criciúma. Não. A Portuguesa fez 5-0 no Bragantino, jogo no Canindé. Rapaz, 2 jogos no Canindé, 2 5-0, né? É verdade, a Lusa, por enquanto, é vice-líder. É verdade, a Lusa vai bem na Série B, né? Acho que jogaram fertilizante no Canindé. Tá surgindo gol de tudo quanto é lado lá. É verdade. É verdade. O Barueri venceu o Asa por 1-0, jogo na Arena Barueri. Rapaz, o Barueri saiu aí da zona de rebaixamento, né? Com essa vitória. O Icasa empatou com São Caetano em 0-0, jogo no estádio Romeirão. Em casa, né? E aí o Icasa não saiu da zona de rebaixamento. É verdade. O Guarani perdeu de virada para o Americana por 2-1, jogo no Brinco de Ouro. E o Americana entrou na zona de classificação, né? Com esse resultado. Um dos gols foi marcado por Fumagalli. Fumagalli. Agora também vai lembrar que é uma pena o que vem acontecendo com os times de Campinas. Agora que a Ponte está um pouco melhor, mas os dois que sempre trilharam a Série A hoje em dia estão brigando para não cair, né? É uma pena também o Duque de Caxias ter perdido mais uma vez. Jogo contra a Ponte Preta, derrota por 2-0 no Giulite Coutinho. 2 gols do artilheiro da Série B, o Ricardo de Jesus, né? Exatamente. Um deles um golaço, inclusive. O Duque de Caxias está na Tá em Na último. última posição, né? com 2 pontos. Que lamentável. Ano passado fez um bom papel. Esse ano tá na rabeira aí do Mas tá repetindo a história do ano passado. Ele começou do mal ano passado. e foi progredindo no decorrer do Isso. campeonato. E só lembrando aos amigos que chegou um novo jogador no Duque, chama-se Bruno Veiga, que saiu do Fluminense e foi emprestado. É bom ele. Jogador de qualidade. É bom. O Náutico empatou com o Paraná em 1-1, jogo nos aflitos. O Paraná fez um gol que devia valer por 3, né? De bicicleta. Lindo gol. Lindo gol.
O Salgueiro venceu por 2-0 o Goiás. Aliás, jogo vencido nos pênaltis, porque o Goiás errou um pênalti e o Salgueiro fez 2 gols, também cobrando pênalti. É verdade. O Salgueiro aí atravessando o samba do Goiás, né? O Salgueiro no jogo no estádio Ademir Cunha. O Vitória venceu o Sport por 2-0, jogo no estádio Manuel Barradas. O Marcelinho Paraíba errou um pênalti nessa partida. Aliás, o Marcelinho Paraíba tá apresentando um futebol péssimo no Sport, né? Tá sendo vaiado pela torcida. Fim de carreira é isso aí, cara. A tendência é cada vez mais piorar. E o Vitória vai se recuperando aos pouquinhos, né? Já tá em quinto. Já tá em quinto lugar, já é uma colocação melhor. Só uma coisa que eu acho bastante interessante aqui, se a gente for ver, os 4 primeiros dessa tabela da Série B, os 4 primeiros não tem nenhum time do Nordeste. Exato. E isso, pra mim, é preocupante. 3 paulistas e 1 paranaense. Isso pra mim é preocupante. Nós que sempre vimos o Náutico, o Sport, inclusive o próprio Santa Cruz, o Vitória também. Lá em cima, Fortaleza também, hoje em dia... E na zona de rebaixamento nós temos 2 nordestinos, o Icasa e o Asa, né? É verdade. Agora, saindo da Série B, encerrando o Vila Nova e o ABC empataram em 2-2, jogo no Serra Dourada. E o Vila Nova perdeu a chance de entrar na zona de classificação, né? Aliás, não, o Vila Nova não ABC. tinha chance, não. O ABC tinha. O ABC que tinha, exatamente. E, pra mim, esse time é a grande surpresa da Série B. O ABC? O ABC, porque ele não é aquele time forte, mas tá conseguindo brigar aí até por uma Série A. É verdade. Saindo das duas primeiras divisões, agora vamos falar um pouco de Libertadores. E já começando com a nossa ouvinte paulista, Bárbara Couto, perguntando quais os perigos que o Peñarol pode oferecer ao Santos na final. O jogo vai acontecer no Pacaembu nesta quarta-feira. Os perigos não, o perigo, contra-ataque. Contra-ataque com o Martinútil. Com certeza, como eles sempre fazem, né? Todo jogo o time do Peñarol ele joga mais solto, ele não tem mais a responsabilidade de estar atacando, eles ficam só aguardando o time da casa atacar e eles contra-atacarem. Exatamente. E também aqui uma Bárbara Santos, pergunta... Aliás, participação em peso feminina, né? Graças a Deus. Isso é bom. Assim, é muito bom. É bom ver assim também as mulheres sempre acompanhando futebol. Lógico. Ela gostaria de saber se não valeria para o Santos vender pelo menos o Neymar e pensar em trazer um jogador menos caicai, mas com as mesmas qualidades. Olha só, até valeria, mas se o Santos for pro Mundial, minha filha, o Santos não vai vender Neymar de jeito nenhum. Eu acredito que o Neymar não sai do Santos um tempo ainda, hein? Ele vai ficar um bom tempo ainda no Santos. Meu palpite é esse também. Eu acho que ele não dura muito, não. Eu até acho que se ele for jogar nesse Mundial e o Santos, caso venha vencer a equipe do Barcelona, né, que é aquilo mais esperado, eu acho que Neymar vai embora, ele e o Ganso vão embora rapidamente. O Ganso, eu acredito que ele sai até o fim do ano, acho que ele sai. Agora o Neymar, pelo menos mais um ano no Santos, eu acho que ele fica. Ela está perguntando aqui se o Santos teria condições de trazer o Messi ou pelo menos o Davi Vidia ou o Piquet. Nenhum dos três. Nenhum dos três, porque, primeiro, são muito caros e, segundo, não vão querer sair do Barcelona. É verdade, eu também acho pouco provável. O Messi, então, é praticamente impossível. Davi Villa é mais ainda. Piquet, então, nem se fala. Ela deixou beijocas a todos, beijocas para você também, Bárbara. Beijos e abraços. Com certeza. Exatamente. Também agora tem alguns assuntos aqui por alto. Voltando a falar de brasileiro, tem o nosso amigo Henrique Freitas, daqui do Rio de Janeiro. Ele, depois de 5 rodadas, pergunta qual seria a escalação do programa. Ele não está falando de seleção brasileira, não. Ele está deixando claro aqui. A escalação dele é o Wilson, do Figueirense, Ney, do Internacional, Xandão, do São Paulo, Manuel, do Atlético Paranaense e Avni, do Bahia. Casimiro, do São Paulo, Williams e Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo e Montijo, do Cruzeiro. No ataque, Anderson Aquino, do Coritiba e Arley, do Ceará, treinador Vanderlei Luxemburgo. Olha só, a minha escalação, até na minha escalação eu colocaria sim o Wilson no gol, mas na lateral direita, deixa eu pensar, eu colocaria o Eldinho do Corinthians. Também acho que ele jogou muito bem. Tem jogado bem. Na zaga, deixa eu pensar aqui, que na zaga tá complicado o negócio, né? Essa dupla não me inspira confiança, a dupla dele. Não, o problema não é a dupla dele, o problema é que eu não vejo uma dupla de zaga confiável no futebol brasileiro. Tem o Dedé do Vasco,
que eu colocaria sim. Você não acha que ele começou muito aquém do esperado, não? O brasileiro? Eu acho que ele começou um pouquinho aquém. Eu vou colocar os dois do Vasco, o Dedé e o Anderson Martins. E na lateral esquerda... Deixa eu pensar aqui. Tem o Bruno Cortez. O próprio Avni. Tem o Bruno Cortez também, do Botafogo. O Cortez que fez 2 pênaltis ontem, né? Tá certo. Aí eu vou colocar o Avni. Cortez fez 2 pênaltis ontem. Fez. O bloco Flamengo e Botafogo vai render muito, gente. Ratinho. Vai render muito. Aí na lateral esquerda tem o Avni, do Bahia. Que eu acho também um bom jogador. Aí vem meio campo. Eu colocaria... Ele colocou... Casimiro, lógico, com certeza. O Williams, do Flamengo. Não, no Williams não. Aí eu já colocaria direto o Lucas, do São Paulo. Sim. Colocaria o Thiago Neves, não colocaria o Ronaldinho. Sim. E colocaria o último foi o Montijo. Montijo também. No ataque ele botou... No ataque eu colocaria, sim, o Anderson Aquino. E não colocaria o outro que ele colocou, o Yarley. E colocaria Quem? Colocaria o William, do Corinthians. Eu também acho que ele entrou muito bem. Para treinador, ele botou o Luxemburgo. Não, Luxemburgo não. Aí eu colocaria o nosso querido Tite, do Corinthians. E para você, Bruno Ávila? Acho que meu goleiro seria o Jefferson, do Botafogo. O lateral direito poderia ser o Mariano. Na zaga eu botaria o Hever, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. E o... Ai, caramba, esqueci o nome do zagueiro agora. De qual time? Do Vasco. Dedé. Na lateral esquerda eu botaria... Eu concordo com o lateral esquerdo dele, o Avni. Eu tô gostando do futebol dele. No meio campo eu jogaria com o Casimiro. Sim. E com o Guiançu. O Guianzu tem vindo bem, apesar do Inter não tá meio patinando. O Guianzu sempre foi bom jogador, sim. Nas duas meias, o Thiago Neves, eu botaria o Lucas, não sei. Sim. Talvez o Lucas mesmo. E no ataque o Williams, William do Corinthians, e o Leandro Damião. E para treinador? Treinador? Deixa eu pensar aqui, um treinador... René Simões, uma boa pedida. E para você, Fernando Quaresma? O meu goleiro seria Jefferson, do Botafogo. O meu lateral direito seria o Jonas, da equipe do Coritiba. A dupla de zaga seria o Anderson Martins, do Vasco, e o Dedé também do Vasco. Lateral esquerda, Bruno Cortez, do Botafogo. O volante seria o Casimiro, do São Paulo, e o Valência, do Fluminense. Como primeiro volante? E os 3 meias, que eu ia jogar de 4-5-1. Eu colocaria Lucas Silva, do São Paulo, o Oscar, do Internacional, e o Michael Suel, Botafogo. Boa. E o ataque sozinho seria Leandro Damião, que ele é um poste, né? Fica ali. Então já tá muito bom. Mas quando a bola sobra, ele tá sempre no lugar certo. Sempre tá fazendo gol bonito até, por sinal. A minha seleção, eu iria... concordo com o nosso amigo Henrique Freitas, eu botaria o Wilson também. Na lateral direita, eu acho que o Eldinho, do Corinthians, seria uma boa opção. Muito bom. Na zaga, eu arriscaria botar o Chicão, do Corinthians. Eu tô achando que ele tem feito boas partidas. E o Anderson Martins. Eu não tô achando o Dedé com muita qualidade, não, nesse início. Tô achando que o Anderson tá se sobressaindo no Vasco. Na lateral esquerda, o Avni. No meio, Casimiro. Unanimidade, né, o Casimiro aqui. Unanimidade. Eu acho que ele tem jogado muito bem. Ele acho que é justa. Lógico. Eu acho que eu vou expor o meu time só para botar muito jogador ofensivo. Que nem eu, né? O Lucas, do São Paulo. Thiago Neves, do Flamengo. Acho até que eu vou arriscar um 4-3-3. Opa! Vou botar o Leandro Damião. Eu ia falar de sacanagem o Fred, mas eu não vou fazer, não vou fazer isso. Vai provocar, né? Aliás, acho que eu vou voltar pro 4-4-2 e botar o Bernardo também, como quarto homem. O Bernardo do Vasco tem me surpreendido, sim. Até mesmo quando ele não... quando ele tem entrado no segundo tempo. Ontem mesmo ele fez isso contra o Grêmio. No ataque eu boto o Leandro Damião e boto algum homem
que decorreria, assim, pro time? Não tá me fugindo aqui. Neymar, poderia ser? Neymar, sim. Neymar, sem dúvida. Mas Neymar ainda não jogou ainda nesse Campeonato Brasileiro direito, né? Ou o Anderson Aquino. Acho que eu vou botar o Anderson Aquino mesmo, que eu acho que é mais justo. Pra treinador, vou te dizer que eu boto o Carpegiani. Eu tô achando o Carpegiani nesse início muito bem. Só que eu esqueci de dizer o meu treinador do time, né? É verdade. Eu colocaria Marcelo Oliveira, do Coritiba. Realmente ele tem mostrado uma qualidade treinando o Curitiba impressionante. Mas na Copa do Brasil ele mostrou, só que no Brasileiro ele ainda não mostrou. Por isso que Só que tem que no jogo final da Copa do Brasil ele cometeu uma falha que, na minha opinião, determinou o título pro Vasco, né? Sim, ele escalou 3 volantes, pô. Escalar 3 volantes quando você precisava fazer gol, né? Agora tem também aqui algumas perguntas também. Uma pergunta sobre seleção brasileira. A Natália Salgado, de Campinas, pergunta se a gente convocaria a Marta para a seleção brasileira masculina, se fosse possível. A gente já respondeu esse tipo de pergunta aqui, né? Olha só, se fosse possível, lógico, com certeza, né? Craque, a gente tem sempre que convocar, né? Como diz a Patrícia Morim, craque sempre interessa. Lógico. É com verdade. certeza. Aqui mais uma pergunta de um ouvinte. Beijo pra Natália, né? Mais uma pergunta aqui de um ouvinte da Califórnia, dos Estados Unidos, o Alberto Braga, quer saber se o Brasil pode chegar longe na Copa América. Olha, como eu falei aqui, olhando a convocação da Argentina, é muito pior que a nossa, né? Eu acho que a Argentina não vai nem chegar à final. Mas só que... Eu acho que o Brasil tem condições, sim, de chegar à final. Mas só que vale lembrar também, Diniz, que a Argentina não se resume à Copa América, né? Tem aí também o Uruguai, o Chile, o Paraguai. Eu tava também crendo no México, mas o México... Mas aí eu falo o seguinte, eu tô falando, na minha opinião, Sim. Brasil, Argentina e Uruguai são os favoritos. Paraguai e Chile podem chegar também. O Alberto também pergunta se nossa seleção não está enfraquecida demais, podendo correr o risco de tropeçar em seleções como a Venezuela. O problema é o seguinte, que a seleção não tinha tempo para trabalhar. Agora vai ter. Eu só acredito ficar mais tempo na Copa América, né? Eu só acredito que a seleção brasileira vai continuar sofrendo do problema que ela sempre sofreu. Os times jogarem recuados. Sim. E o time do Brasil não conseguiu furar esse bloqueio. É complicado mesmo. É uma constante de um bom tempo, já que vem acontecendo isso, de quando o time é mais fraco que a seleção brasileira, jogar retrancado. Por exemplo, no jogo da Bolívia. O jogo horroroso da Bolívia, jogou com 200 lá na defesa. É verdade. E o time só ficava cruzando e nunca saiu gol. O jogo da Bolívia e o jogo da Colômbia também. Também. Foi outro jogo horroroso. Agora vale também lembrar que eu tô achando, nesses últimos anos, que a nossa seleção tá jogando como se fosse a Nigéria, a África do Sul, que é só correria, mas qualidade nula, praticamente. A partir do que você tá falando, vou mandar aqui a pergunta do Juan Salgado Valério, de Barcelona. Legal, hein? Barcelona. 4 linhas internacional, né? 4 linhas cada vez mais internacional. Ficamos muito felizes. Aliás, nós temos um ouvinte também na Dinamarca. Um abraço pro Gustavo Saraiva, lá da Dinamarca, ouvindo a gente. Seu Saraiva, o senhor por aí. Os times brasileiros não estão ficando de estrangeiros? Essa é a pergunta do Juan Salgado Valério. Com essa dependência de jogadores de outras nacionalidades? Olha... Citando Montijo, Conca... Olha, Juan... Estão ficando um pouquinho, sim. Não só por causa dos jogadores, como também por causa dos treinadores, né? Que alguns já tiveram experiências lá fora, né? Caso, por exemplo, do Filipão, do Luxemburgo, né? Nem sempre bem sucedidas, né? Às vezes até mal sucedidas. O Luxemburgo no Real não foi muito bem, não. O Luxemburgo no Real não foi muito bem, não. O Abel Braga. Abel também. Mas eu acho que os times estão ficando um pouquinho europeizados, né? Entre aspas, né? Demais pro meu gosto. Agora uma pergunta bem atípica também, assim, que eu acho que vai... Pois não, Quaresma, Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho também, que é o seguinte, só completando o que o próprio Diniz estava dizendo, eu também acho que o grande problema é isso que a gente também já vem martelando aqui no nosso programa há anos e anos e anos. Não é? Os times brasileiros estão liberando com muita facilidade jogadores com seus 17, 18 anos e eles vão e ficam lá na Europa e ficam anos. E é evidente que eles não querem voltar, porque eles sabem de várias facilidades. Então nós estamos carentes também de atletas brasileiros e a gente tem que acabar importando outros jogadores.
Você acha também isso, Bruno? Que o futebol brasileiro está muito europeizado, que está dependendo demais de jogadores do exterior? A gente vê o Montijo no Cruzeiro, o Conca no Fluminense. Eu acredito que isso vem acontecendo, como eu falei já em 2 programas atrás. O time do Brasil, o futebol brasileiro, ele vem sofrendo com essa mudança de mentalidade desde a Copa de 90, ao meu ver. Ah, sim. Lembra quando eu comentei há uns 2 programas atrás que o Dunga foi o estigma daquela seleção, da era Dunga, mas o Brasil começou a jogar igual a Europa naquela, pelo menos que eu lembro, desde aquela Copa de 90. No 3-5-2, né? Isso. O 3-5-2 lá não funcionou, mas na Copa de 2002 deu certo. Deu certo. Isso eu já expliquei naquele programa. E eu acho que o futebol ele vem caindo, vem modificando muito. E a escola que o futebol do Brasil tinha, aquele futebol alegre, de passe, ele vem sumindo, ele vem entrando pro futebol força, como já é jogado na Europa há algum tempo. Exato. E com a qualidade com o time brasileiro mudando esse futebol, ele vem buscando lá de fora. A Argentina, alguns países ainda fabricam jogadores o espírito tipo dos meias antigos, sim, tipo Zico, clássicos, os mais clássicos, e ainda são formados lá fora. E aí eles têm que buscar lá. Agora indo um pouco no contraponto, acho que tentando pensar na Europa, mas no bom sentido de lá, qual é o time que mais se aproxima das equipes europeias em termos de qualidade técnica e CT? Essa é a pergunta do meu xará Vinícius Lourenço de São Paulo. Um abraço, xará. Qualidade técnica e CT? Isso. Eu acho que seria o Cruzeiro. São Paulo, pra mim. Eu acho que seria o Cruzeiro. Olha, eu vou discordar dos dois. Pra mim é o Santos. O Santos com centro de treinamento bom? Eu nunca ouvi falar muito disso, não. O Santos tem um centro de treinamento interessante, né? Não é de primeiro. Tem um aquáriozinho, né? Um aquáriozinho. Não é o peixe. Muitos peixes lá. Então, pois é. Mas qualidade técnica o time do Santos tem muita, né? Ah, sim, sem dúvida. Como a gente já está falando aqui, você já imaginou uma final de Mundial Santos e Barcelona? É o que eu venho pensando, eu vim sonhando com essa final. Agora, respondendo a pergunta dele, quando eu disse Cruzeiro, eu vim pensando na qualidade do futebol europeu, aquele futebol força. Então, o futebol aqui no Brasil, dos times que tem CT, o que mais se assemelha, na minha opinião, é o Cruzeiro. O Giro Geral vai chegando ao fim, agradecendo também a participação de todos os internautas, mas ainda há tempo do recado final de nossos comentaristas. Fernando Quaresma. Só lembrando o seguinte, amigos internautas e da grande rede, o Penharol não está morto. Não mesmo. Sem dúvida. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final vai para os jogadores do Flamengo que vêm usando a imprensa para fazer reclamação do Luxemburgo. Na semana passada saiu uma nota na coluna do Renato Maurício Prado, sim, de que os jogadores do Flamengo estariam insatisfeitos com o Luxemburgo porque ele reclama demais, ele briga muito. Tem que deixar claro que o Luxemburgo ele sempre foi e sempre vai ser um técnico disciplinador. Se você quer jogar no Flamengo e fazer bagunça, você não vai conseguir, não. Então vamos jogar bola. Ele diz também que os jogadores não estão se sentindo mais motivados em correr pelo técnico, mas sim correndo por eles mesmos. Eles têm que correr para poder valer o salário que eles recebem. Claro, sem dúvida. Então abre o olho aí. Recado final de Fernando Diniz. Bom, eu vou fazer 2 recadinhos rápidos, né? Um agradecimento a Juliana e Larissa, campeãs mundiais de vôlei de praia, né? Deram um show nas areias de Roma, né? Aliás, não só Juliana e Larissa, como Emanuel e Alisson também, né? Campeões, as 2 duplas. Mas aí já tinha um ouro garantido pro Brasil, né? Pois é. Sim. Mas as 2 duplas deram um show, né? E segundo, uma pena, né? Você vê um grande time sendo seriamente ameaçado de rebaixamento em qualquer campeonato do mundo, né? Como é o caso do River Plate na Argentina, né? River Plate que vai disputar o torneio Promoción, né, na Argentina para poder ver se vai ser rebaixado ou não, né? Lembrando que na Argentina o sistema é completamente diferente do nosso, né? Leva-se em conta a média de pontuação dos últimos 3 anos. Uma pena, River Plate. Ao contrário do que muitas piadas dizem, time grande pode passar por isso sim. Pode. Pelo menos na Argentina sim, né? Em qualquer campeonato do mundo, né? Exatamente. No meu recado final, fica no ar a expectativa sobre Joel Santana.
O treinador, que disse que precisava ser retranqueiro no Botafogo pela falta de opções no ataque, agora vai ter um poder ofensivo sobrando lá do lado do Cruzeiro, hein? Queria só dar um recado pro Cruzeiro. Boa sorte. Boa sorte. Vocês acham que Papai Noel vai existir em Minas? Papai Joel, aliás, vai existir em Minas? Não sei, eu sei que vai existir muita bola agora alçada na área. Vai. É verdade. E olha, o Papai Noel lá é azul, né? É, Joel Natalino. O Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.